Falando, pessoal, sobre a frequência absoluta, né, ou apenas frequência, aqui a apostila ela coloca como F, tá? Mas é bastante usado também nós chamarmos de FI, tá? FI é a frequência absoluta, é quantas vezes o valor aparece numa tabela, tá bom? Aliás, numa tabela não, num conjunto de dados você vai pesquisar a altura dos atletas. Quantos atletas têm 1,70 m? 5 atletas, o 5 é a frequência absoluta, tá bom? A frequência relativa, pessoal, que ele fala aqui, frequência relativa, o FR, né? Ele é a proporção. A frequência relativa nada mais é do que a gente pegar a frequência absoluta, dividir pelo total pesquisado, né? Tem 25 atletas, eu pesquisei tem altura lá 1,70 m. Eu quero saber a frequência relativa, então 1 de tantos atletas, tá bom? Então eu faço a frequência absoluta dividido pelo total vezes 100, se eu quiser saber em porcentagem, tá bom? Tem duas situações, né? Pode ser que ele peça só a frequência relativa, e se eu quiser saber em porcentagem, eu faço vezes 100, tá ok? Porque aqui vai dar um valor com vírgula, que é a representação decimal em porcentagem, e aqui se eu fizer vezes 100, eu encontro qual o valor em porcentagem, que é o que ele está falando aqui, tá bom? Então, a frequência relativa pode ser dada em número decimal ou em porcentagem se eu fizer vezes 100, tranquilo? Então, pessoal, fazendo um exemplo aqui na página 392, o exercício 3, o professor fez um levantamento dos dados da mesada de cada aluno da sala, que cada aluno da sala recebe. Veja os dados obtidos em reais. Então, esses valores aqui, ó, são os valores da mesada de cada aluno numa sala de aula, tudo bem? Aqui, para adiantar a aula, eu já dei uma adiantada na tabela, tá? Organize esses dados na tabela e complete todas as colunas. Então aqui ele deu uma tabela que tem intervalos de valores, tá? 50 a 70 reais, quem recebe esse valor, 75 a 95, quantos recebe esse valor, e assim por diante. Para dar uma adiantada, para a gente não perder muito tempo da aula, de 50 a 70 alunos, de 50 a 70 reais, 6 alunos recebem uma mesada nesse valor, tá bom? Então, nós temos o seguinte, galera, ó. Por exemplo, 50 e 70 são 6 alunos. De 75 a 95 são 11 alunos. De 100 a 120 são 8 alunos. De 125 a 145 tenho 3 alunos. Então, nessa turma tem um total de 28 alunos. A porcentagem, também chamada de frequência, aqui ele colocou, na verdade, eu coloquei a frequência absoluta, tá bom? FI. Aqui nós vamos calcular a frequência relativa em porcentagem, tá ok? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, da primeira classe a frequência relativa, tá? É o FI dividido pelo total vezes 100 em porcentagem daí, tá? Então, se eu fazer 6 dividido por 28, né? Então, a primeira eu vou ter que fazer 6 dividido por 28, tá bom? A segunda aqui, ó, 11 dividido pelo 28, tá? A terceira aqui, 8 dividido pelo total, que é 28, tá? Fazer a outra aqui do lado. Ei, professor, não dá espaço. E a última aqui, 3 dividido por 28, tá? Então você pode usar uma calculadora, ver aí quanto que vai dar, tá? Quanto que dá aí, galera? Calcula aí, eu dou um tempinho e você já volta. Então, galera, voltaram, calcularam aí. Então, 6 dividido por 28 deu 0,214, 11 dividido por 28, 0,392, 8 dividido por 28, 0,285 e 3,28, 0,107. Geralmente esses números deram, acho que na sua grande maioria, números irracionais, e nós temos então esses valores para frequência relativa aqui, ó.
Na verdade, eu coloquei aqui o FI, que é quantas vezes o valor aparece na sala de aula, né? 50 a 70 reais são 6 alunos, que a frequência relativa em decimal é 0,214. 0,214. Aqui deu 11, deu 0,392. Né? O do 8 deu 0,285. Tá? E o senhor não deixou espaço, ficou apertado agora. E o último aqui, 3 dividido por 28, 0,107. Tá bom? A frequência relativa, a apostila está chamando como porcentagem, mas é a frequência relativa em porcentagem, tá? FR aqui é em número decimal, em porcentagem é só fazer vezes 100, tá? Então, o FR em porcentagem, basta você pegar e fazer vezes 100. Então, número decimal, quando você multiplica por 100, é só trazer duas casas para a direita aqui, tá? Então, aqui vai dar 21,4%, tá bom? Aqui, duas casas para a direita, deu 39,2%. 0,285 deu 28,5%. 3 dividido por 28, 0,107, vai duas casas para cá, né? Então vai ficar 10,7%, ok? Aqui, pessoal, talvez, o total tem que dar 100%, se vocês quiserem fazer depois aí. Talvez dê uma diferençazinha desse 100%, porque a gente trabalhou com números, igual eu falei lá, que são dízimas não periódicas, deu bastante casas decimais, então deu uma diferençazinha, deu 99, alguma coisa, ou até passe de 100%, 100,1, 100,2, mas esse valor aproximado aqui tem que dar um valor em torno de 100%, porque é o total, tá? Mas pode acontecer de ou faltar um pouquinho ou passar um pouquinho, tá? Por causa de ter dado números irracionais, né? Então fica complicado da gente trabalhar, tá? Então não vai dar um 100% certinho, arredondado. As perguntas, ó. Letra B, a variável dessa tabela é quantitativa ou qualitativa, tá? Ele está pesquisando sobre a mesada. Mesada é quanto o aluno ganha, né, de mesada. Então é um valor numérico, tá? Então ela é uma variável quantitativa, ok? Quantitativa. Quantos intervalos de classe essa tabela possui, ó? Quantos intervalos de valores tem, ó? 1, 2, 3, 4 intervalos. Então, 4 intervalos de classes. Tudo bem? Qual é a amplitude? A amplitude é quantos valores a classe tem, né? De 50 a 70 são 20 reais, né? De 75 a 95, 20 também. De 100 a 120, 125 a 145. Então, a amplitude, tá, é o tamanho da classe. Então, é o tamanho. Então, ela tem 20, né? 20 reais, no caso, né? Vai de 20 em 20 reais a mesada dos alunos. Ok?